Definitivamente o bull market voltou, pelo menos a euforia nos últimos dias. Até quero colocar aqui na tela o índice Nasdaq está quase batendo 10 mil pontos, como vocês podem ver aí, 9.996. Estou gravando esse vídeo nesta terça-feira, 9 de junho, 2h37 da tarde, está quase batendo. Enfim, o Nasdaq está chegando na sua máxima, o SP500 chegou a zerar as perdas de 2020, agora está um pouco abaixo. Mas o fato é que tem algumas notícias importantes acontecendo aí no mercado, especialmente de bolsa nos Estados Unidos, e eu quero fazer alguns breves comentários sobre esse momento atual. Muito bem, aqui eles estão chegando agora aqui no canal, já deixo o recado de sempre para se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo, e também lembrar que o nosso canal do Telegram, para quem quiser entrar, o link está aqui na descrição do vídeo. Bom, desde que o assunto do Jobs Report, quando na sexta-feira passada foram divulgados que 2,5 milhões de novos empregos foram criados em maio, parece que o mercado, especialmente acionário, entrou numa euforia impressionante. E eu mostrei alguns dados de sentimento, indicadores de sentimento, que sinalizam esse otimismo ou até uma certa complacência com o mercado. E é o que eu vou mostrar aqui, eu vou reprisar, esse é o dado o índice que é o Put Call Ratio, que é o volume de contratos vendidos, ou de gente que está apostando contra o índice, então contra ações, put, e isso dividido pelo volume de contratos em aberto de quem está apostando a favor, então Call Options. Isso quer dizer que quando esse índice está muito baixo, há um otimismo no mercado, há muito menos gente apostando contra do que apostando a favor. E vejam que impressionante, até vou botar em tela cheia, porque o mercado foi de uma euforia incrível, aliás, de um pessimismo incrível que foi lá em março, quando estava o mercado inteiro apostando contra, então estava em 1,25 o índice, e agora o oposto, que é um forte otimismo, 0,37, então tem pouca gente apostando contra o mercado. Esse é um indicador, vou mostrar outro agora, também que é esse de small traders comprando contratos de compra, comprando contratos de opção de compra do índice também, né? Small trader call buys to open millions of contracts. Também nos últimos dias disparando. E o fato é que a gente tem visto, agora eu vou colocar na tela aqui o site de novo, o Investing, o índice Nasdaq, então, quase batendo 10 mil pontos, já está subindo nesse ano de 2020, ignorando qualquer tipo de manchete negativa, então apagou todas as perdas do ano devido ao coronavírus e já aumentou. E é claro que é um índice que está dominado aqui, deixa eu até botar ele, algumas ações, o quanto que elas subiram nesses últimos dias, desde 23 de março, que foi o low do mercado, Facebook subindo 60%, Apple 53% ou mais, Microsoft quase 40%, Google quase 40%, Amazon da mesma forma. E essas empresas, elas têm uma relevância muito forte no índice. Então, quando elas sobem, o índice Nasdaq também, como um todo, acaba subindo bastante. Mas, enfim, eu não quero me deter muito a esses gráficos. Deixa eu só botar um último gráfico, até botar em tela maior aqui, que este gráfico é interessante, porque ele mostra aqui a quantidade de dias que levou para esses índices voltarem ao all-time high anterior. Então, em 2009, aqui a gente tem o índice em cinza, esse valor chegou, a crise de 2009, chegou no all-time low lá com 42 dias do início da queda, e aí depois voltou com cerca de 64 dias. E agora, nesta crise, um pouco mais, 76 dias, mas parece que o mercado vai realmente aqui disparar. E aí que minhas coisas que começam a chamar atenção, e assim, é algo até um pouco cômico, porque são notícias as empresas que dispararam na bolsa nos últimos dias. E algumas delas são empresas que decretaram falência, ou registraram lá nos Estados Unidos o chamado Chapter 11, que é o capítulo 11, que é uma das formas de pedir a falência e reestruturar as dívidas. E é o que eu vou colocar aqui então para a gente ver. Parece que essas são as ações quentes do momento. Então, a Hertz, a locadora de automóveis, que pediu Chapter 11, a outra de petróleo, a Whiting Petroleum também, a Pier One, a JCPenney, varejista,
todas declararam falência no meio da pandemia. E essas empresas, nesses últimos dias, vejam aqui do dia 4 de junho, em questão de poucos dias, elas dispararam aqui 442%, até não sei qual foi essa ação aqui, deixa eu ver qual é a verde, que acho que é a Hertz mesmo. Imagina, olha o que ela subiu, uma empresa que decretou falência. Para quem não conhece, o Chapter 11 é uma das formas mais complicadas de solicitar a falência. O processo todo ele acaba sendo um pouco mais demorado, e o acionista, o detentor da ação, nem se sabe como ele vai ser do outro lado. É bem provável que depois do processo a ação valha zero. Mas, nesses últimos dias, a empresa disparou. E o que é curioso também, que é outro gráfico que eu vou mostrar aqui na tela, é que uma boa parte desse volume de operação, que foi em níveis de euforia nos últimos dias, veio do aplicativo de bolsa de trading que se chama Robinhood, que é um aplicativo nos Estados Unidos que ele oferece trading sem nenhuma corretagem, então a corretagem zero. Então veja que o preço da ação, essa aqui é a Hertz, que foi caindo bastante lá de fevereiro até agora, e aí, nos últimos dias, por conta essa grande atividade por meio de usuários, não foi apenas a única força que explica, mas é uma que ilustra esse momento de euforia. Neste lado aqui, esse índice, esse eixo é a quantidade de usuários que tem alguma posição na ação. E aqui o eixo da esquerda é o preço da ação. Então o preço da ação caiu e daí, nos últimos dias subiu absurdamente, da mesma forma como a quantidade de usuários que tem a ação, que saiu de 40 mil para mais, ou seja, 100 mil usuários adquiriram a ação nos últimos dias. Mais um sinal de bolha interessante. E aí, para complementar este gráfico, deixa eu antes botar aqui o que é as chamadas empresas zumbi, que são aquelas empresas que o lucro delas, antes de pagamento de juros, é menor do que os juros, a despesa com juros que ela tem, ou seja, o serviço da dívida. Essa é uma definição de empresa zumbi. O lucro não é suficiente para pagar a despesa com juros. Como é que ela paga os juros? Emitindo mais dívida, é assim que ela sobrevive. E aqui tem essa comparação dessas empresas aqui. No eixo da esquerda é o retorno dessas empresas, e o eixo aqui de baixo, o eixo X, é o retorno do SP500. Vejam que incrível a variação dessas empresas zumbi em relação ao SP500. Ou seja, em vários desses momentos, aqui a gente tem abril de 2020, aqui a gente tem maio de 2020, essas empresas zumbi, elas performaram até melhor do que o SP500, que está 10%. Em abril, elas subiram cerca de 20%, e aí são várias empresas zumbis, não é apenas uma empresa. E aqui o SP500 subindo apenas 12%. Mas, de novo, ilustra esse momento de euforia que o mercado está vivendo. Aqui botar mais a matéria aqui também do Financial Times, com esses indicadores de empresas zumbi, empresas que decretaram falência e subindo bastante. E o último ponto para acabar aqui, algo que eu também já venho falando há bastante tempo, que é a famosa Tesla Motors, que é uma empresa que ela fabrica principalmente carros elétricos, ela tem crescido bastante, mas a ação dela cresce muito mais do que a sua operação e os seus resultados. E sim que hoje, em termos de operação, lucratividade e até a geração de caixa, ela melhorou bastante do que estava lá em 2017. Eu até fiz um vídeo aqui no canal em fevereiro de 2017 falando da Tesla, que era a grande aposta. Ela melhorou bastante, mas a sua ação, assim, a ação da empresa foi parabólica. Então veja aqui, primeiro de tudo, o lucro da Tesla, que nos últimos 12 meses foi 140 milhões de prejuízo. A GM, quase 5 bi de lucro. Receita, revenue, 26 bilhões a Tesla, GM 135 bilhões. E o valor de mercado da Tesla, 176 bilhões, e o valor de mercado da GM, 44 bilhões. E o que é incrível, se a gente somar aqui a GM, a Ford, a Daimler e a Ferrari combinadas, elas valem 166 bilhões de dólares, sendo que a Tesla vale 176. Ou seja, é impressionante o valor de mercado. E aí o último ponto que eu quero mostrar aqui é uma empresa, eu até acabei mostrando o slide antes da hora, é uma empresa que talvez muitos nem tenham ouvido falar, deixa eu botar aqui o slide,
que, compartilhando de metade do nome da Tesla, ou o primeiro nome, também em homenagem ao Nikola Tesla, é a empresa chamada Nikola, que é uma empresa, uma motor company, uma empresa de energia, de caminhões elétricos e também de outros veículos esportivos. E essa é uma empresa que foi fundada em 2015, ela ainda não tem nenhuma receita, ela nunca entregou nenhum caminhão, nenhum carro, e agora ela fez um IPO, uma fusão reversa, com uma empresa que já era listada, chamada de Vector IQ, e aí ela começou a ser listada, então, automaticamente, porque ela se fundiu com esta outra empresa. Em questão de poucos dias, aconteceu algo interessante com a ação desta empresa. Mas antes disso, eu quero mostrar o resultado projetado da Nikola. Vejam que interessante. A expectativa deles é, em 2024, alcançar 3,2 bilhões de receita. 2024. Hoje, não tem nada. Ano que vem, talvez 150 milhões. Mas a expectativa é 3,2 bilhões só em 2024. E aí, o que aconteceu com a ação desta empresa logo depois que ela passou a ser negociada contando com a Nikola e Vector aqui fundidas? A empresa simplesmente disparou na bolsa. E chegou a valer, ela segue aumentando, esse gráfico que eu tirei agora há pouco, ela hoje vale mais do que a Ford Motors. Então, a Nikola, que não entrega, nunca fabricou nenhum caminhão, não entregou para cliente nenhum caminhão, não tem receita, não tem lucro, tem apenas uma projeção de receita daqui 4 anos para chegar a 3 bilhões, já tem um market cap, valor de mercado, de 30 bilhões. 10 vezes a receita projetada para 2024. Então, esse é o momento que a gente está agora. Deixa eu até botar uma última notícia, mostrando aqui por que a ação da Nikola está novamente saltando nesta terça-feira. Então, esses são alguns sinais finais, alguns sinais importantes de sentimento, de euforia do mercado, quando o bull market começa a dar essas sinalizações de que a euforia, o otimismo excessivo pode estar tomando conta. Não vou fazer nenhuma previsão de preço, se vai cair, se vai subir, mas são sinais importantes que a gente não pode ignorar, ainda mais esses que são quase cômicos, né? Como até falei no tweet, acho que hoje o trade da década para multiplicar o seu capital por 100 vezes seria, vamos fundar uma startup, vamos abrir o capital dela na bolsa, projetando receita daqui a alguns anos, e logo depois a gente decreta falência, porque isso é garantia de que a ação da empresa vai disparar na bolsa e valer alguns bilhões de dólares. Esse é o cenário que a gente está vendo nesse momento. Não sei quanto tempo vai durar, mas é importante acompanhar, porque não é normal o que está acontecendo.